Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Tela Política. No episódio de hoje, nós seguimos com as entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais e, claro, outros cargos das eleições agora de 2022. Aqui no estúdio do nosso programa, eu recebo o Abner Tofanelli, candidato a deputado federal pelo PDT, com base eleitoral em Rio Preto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Abner. Muito obrigado, Casa Grande. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho do seu perfil. Você é muito jovem, tem 23 anos de idade, é um jovem que quer entrar na política. E o que eu pergunto, a introdução do nosso bate-papo, que tipo de colaboração você acha que a sua jovialidade conseguiria levar para o Congresso Brasileiro? Bom, Casa, eu acredito que a juventude tem muito a contribuir com o país e eu aposto muito no protagonismo do jovem. Em 2015, eu tive a oportunidade de participar do Parlamento Jovem Brasileiro como deputado federal jovem, que é um programa da Câmara dos Deputados que incentiva a participação do jovem na política. E ali eu tive contatos com jovens de todos os lugares do país, que para você fazer parte do Parlamento Jovem, você tem que propor um projeto de lei. E ali eu tive um intercâmbio muito intenso com diversos jovens do país, com ideias muito bacanas. E a partir dali, com 15 anos de idade, é que eu comecei a cada vez mais gostar de política, principalmente pela influência do Parlamento Jovem, de ter visto inúmeras ideias que hoje, inclusive, alguns projetos de leis desses jovens estão em vigor no Brasil, colaborando aí com a nossa democracia e com o desenvolvimento do país. Uma dúvida que eu sempre fico pensando, né, e fico refletindo, a gente fala muito em renovação na política, todos os anos muitos candidatos batem nessa tecla de renovação, renovação, renovação. O que você acha que falta para que de fato a política se renove no país? Eu acho que falta uma renovação de ideias, não só de caras novas, né, porque toda eleição a gente vê caras novas. E uma coisa, a população, ela anseia pela renovação. Tanto é que é um discurso muito utilizado, mas que na prática, de fato, mesmo quando entram novos nomes, não se há uma renovação de fato, porque geralmente é alguém que tem rabo preso ou é filho de algum político. Então, a renovação, eu acredito que além de muito importante, ela é necessária e a população quer a renovação, porque eu acho que essa é a beleza da democracia, a gente poder escolher os nossos representantes, e acho que a juventude tem essa legitimidade mais do que nunca para trabalhar essa pauta da renovação do Congresso Nacional e de ambas as casas legislativas. A gente tem visto, né, os jovens talvez debatendo um pouco mais a política. Acho que a internet colaborou um pouco para isso. As pessoas, a gente até brinca, são cientistas políticos de redes sociais, mas a gente for olhar pelo lado positivo dessa história, acaba sendo interessante porque, de certa forma, está atraindo parte da juventude aí para debater esse assunto. Você acha que isso é suficiente para conseguir fazer com que o jovem realmente esteja ligado na política e tenha interesse em participar da política? Porque a gente viveu momentos recentes, de criminalização da política, mas política está no dia a dia, política está nas relações interpessoais, política está no ambiente de trabalho. Então, assim, você acha que só ter jovens lá é suficiente ou é preciso realmente uma conscientização maior? Com certeza é preciso uma conscientização maior. Nessa geração da informação, né, cada vez mais, com o celular, a gente tem acesso ali à informação o dia inteiro. Isso colaborou, obviamente, para que os jovens se interessem mais, debatam mais, mas isso somente não é suficiente. A gente precisa trabalhar a politização das pessoas, no meu ver, com mais intensidade, inclusive nas escolas. Eu que sou fruto das escolas públicas, uma coisa que eu sempre digo, quando a gente nasce, o médico pega a criança pelo pezinho, dá 3 tapinhas e fala, olha, política, religião e futebol não se discute. E a gente já nasce com isso, desde criança a gente vem com esse pensamento de querer evitar. E eu acho que é totalmente o contrário, a gente tem que debater sim, tem que discutir sim, e principalmente no ambiente escolar, ali com os grêmios estudantis, fazendo com que o jovem debata dentro das escolas o que acontece na nossa sociedade, no dia a dia, porque a gente fica ali a nossa juventude inteira. E o jovem sai da escola sem saber a diferença do poder executivo para o poder legislativo, para o poder judiciário, qual a diferença do vereador para o prefeito, do deputado para o senador, por que o buraco da rua da minha casa não é tampado, por que não tem vaga na creche, por que o poste da luz da minha casa está aceso, por que não. Então, assim, é preciso com que esse debate ele seja mais explorado pelos responsáveis para colocar, por exemplo, o ensino nas escolas,
educação financeira, enfim, isso precisa ser levado a sério e dentro das escolas. A gente não pode tirar a nossa responsabilidade também de fazer com que os jovens se interessem por política, mas se interessem por política da maneira correta, de saber qual que é o papel das instituições, qual que é o papel do político para que esse jovem tenha consciência e possa escolher os seus representantes de uma forma mais eficiente. Porque, infelizmente, a gente tem muitos políticos que se aproveitam dessa despolitização do jovem e aprendem a fazer campanha, aprendem a jogar o jogo do sistema e ficam lá 8, 9, 10 mandatos e acabam que atrapalha com que a democracia seja mais forte dentro da juventude. Você falou do sistema, tem como mudar esse sistema do jeito que a gente está hoje? A gente vê realmente muitos casos, né, de figurões que estão há muitos e muitos mandatos ou que vai passando de geração para geração. Você acredita, você enxerga uma possibilidade de mudança ou realmente é um desafio dificílimo? É um desafio muito grande, é preciso com que toda a população tenha consciência disso e que pressione os políticos para que mudem, por exemplo, o nosso sistema eleitoral. Em 2020 eu fui candidato a vereador aqui em São José do Rio Preto, tive a 10ª votação da cidade, 3.467 votos. Infelizmente não fui eleito, não tive direito a assumir uma cadeira na Câmara por conta do nosso sistema eleitoral, que infelizmente privilegia os partidos maiores, privilegia os candidatos que têm mais recursos financeiros e, na minha opinião, aí é uma contradição democrática, porque se a população votou, ela escolheu um representante, mas por conta do nosso sistema eleitoral, acabei ficando de fora, isso não só comigo, como diversos outros candidatos aí no Brasil afora. Mas, e isso é um pequeno reflexo, né? Os políticos, por exemplo, viram que a mudança eleitoral que eles fizeram para 2020, que acabaram com as coligações proporcionais, que isso iria refletir na eleição dos deputados, logo eles mudaram a legislação novamente, criaram a federação partidária, criaram mecanismos para facilitar para eles também não sofrerem o que aconteceu comigo aqui, de ter uma votação expressiva, conseguir ganhar, mas não levar, né? Então, é preciso que haja aí uma coalizão política entre sociedade, partidos políticos e representantes que deixem claro que é preciso que haja uma mudança tanto no sistema eleitoral como no sistema político que hoje vigora no nosso país. Você tocou nessa sua eleição, na última eleição, né, quando você ganhou, mas não levou. Você acha que você fez uma escolha errada, por exemplo, de escolher um partido? Talvez se você tivesse em outros partidos, você teria levado esse mandato. A sua decisão foi a mais correta lá atrás? Você se arrepende de ter entrado, de ter disputado pelo partido? Não me arrependo, porque eu escolhi fazer política por ideal. E o PDT é o partido na qual mais me identifico. E, infelizmente, eu já sabia da possibilidade que isso poderia acontecer, né? Mas eu fui de peito aberto e não foi uma eleição perdida, muito pelo contrário. Essa foi minha primeira disputa, estava bem jovem ainda, comecei com 20 anos no primeiro processo eleitoral e também, pelo menos, não foi por falta de voto, né? A população ali legitimou. Mas eu não me arrependo de ter escolhido o PDT, até por isso que depois das eleições, mesmo com inúmeros convites para ir para outros partidos, eu decidi continuar no PDT, construir essa trajetória política no partido na qual eu acredito, por justamente fazer política por ideal. Tive inúmeras propostas, antes até da eleição, para ir para outros partidos, mas eu acredito que quando a gente faz política por ideal, ela não morre numa eleição, ela vai adiante e é isso que eu quero levar. Você assumiu o diretório do partido em Rio Preto recentemente. Qual a diferença da sua liderança no partido em relação a Carlos Arnaldo, que até então liderava o PDT na cidade? Bom, o Carlos Arnaldo ficou à frente do partido por quase 2 décadas, né? Há um movimento do PDT para uma renovação dos quadros partidários. O PDT é um partido que vem dando muito espaço para a juventude e o que aconteceu aqui em Rio Preto é um reflexo do que vem acontecendo no PDT no país inteiro, que é dar oportunidade para novas lideranças. E eu venho agora como presidente do diretório com a missão de rejuvenescer mais o partido, de trazer novos quadros e estamos firmes aí nessa missão de ampliar o partido aqui na nossa região. Nosso
no comecinho da nossa entrevista, você comentou sobre educação, né? Até separei um dado aqui para a gente trazer para a conversa. É uma pesquisa de uma organização não governamental, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Mostrou que em 2021 o gasto público com educação atingiu o menor patamar desde 2012. Quer dizer, o que o Brasil está errando nessa lição de casa quando o assunto é educação? Bom, primeiro passo, o investimento, né? Não tem como falar em educação sem falar no investimento, sem falar em orçamento público. O PDT é um dos partidos que mais levantam a bandeira da educação, tanto é que me orgulho muito de estar caminhando no partido onde teve Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, que criou o CIEPS, Centro Integrado de Educação Pública, que foi referência no mundo de educação, que é a escola em tempo integral, que é uma escola, um ambiente escolar na qual o aluno não fica só ali na sala de aula escrevendo no caderno. É um ambiente escolar onde o aluno tem inúmeras atividades, um ambiente em que o aluno tem prazer em estar na escola. Infelizmente, nos últimos anos para cá, houve sim um investimento maior na educação, mas um investimento que, no meu entender, priorizou pouco a educação básica, que é onde mais deveria se investir, que nem no começo da nossa conversa eu disse, o jovem fica a vida inteira na escola pública, ele sai de lá sem saber coisas básicas para a vida, sem saber qual que é o próximo passo para o futuro dele, sem ter um incentivo às vezes para entrar numa universidade, sem saber que profissão seguir, sem saber como que vai lidar com a vida financeira. Nossa, agora no terceiro ano tem aquela crise da maioria dos jovens, principalmente na minha turma eu sentia isso. Nossa, o que vai ser ano que vem? Ano que vem não tem mais escola, vou entrar na faculdade, vou arrumar um emprego, o que vai acontecer? Infelizmente, falta vontade política das nossas autoridades de fazer um investimento maciço na educação. Hoje nós temos aí os dados só demonstrando cada vez menos o Brasil se destaca na educação, o estado de São Paulo também, infelizmente, e que a gente tem que pegar os exemplos que estão dando certo. Por exemplo, no Ceará nós temos hoje a melhor educação pública do país. O maior número de alunos que tiram 1000 no Enem na redação é do Ceará. O que está acontecendo lá? Um investimento pesado em educação integral. No Brasil hoje nós temos um bom exemplo. Qual que é o melhor ensino médio do Brasil? São os ensinos médios dos institutos federais. A gente tem que aproveitar esse exemplo e ampliar isso para todos os estados. Federalizar a educação, no meu entender, principalmente o ensino médio, que é uma parte da vida do jovem muito importante para o seu desenvolvimento, para o seu futuro. Então, uma das minhas principais bandeiras é aproveitar o que a gente já tem e ampliar para os demais estados, para as escolas municipais e também estaduais. Por quê? No ensino do Instituto Federal, o professor ele é mais qualificado, ele tem mais incentivo. O professor, na minha opinião, que tem um mestrado, ele precisa receber mais. Um professor que tem um doutorado, ele precisa ter mais incentivo. E isso não só na questão de pessoal, na questão da estrutura também. Uma escola que tem ali uma sala de informática bem equipada, que tem uma sala de robótica. Na minha visão, as escolas hoje em dia precisam se adequar ao futuro. E o futuro hoje é o jovem estando dentro da economia do conhecimento, que não é só o jovem ali saber de robótica, saber de computador, mas ele saber como utilizar o conhecimento a seu favor, porque eu acredito que a mão de obra para o futuro não vai ser suficiente só para o jovem conseguir ter uma vida estável, para conseguir um emprego, para conseguir uma renda. Você está falando tudo isso, mas eu fico pensando, o que falta? Falta investimento, investimento quando eu digo dinheiro, falta dinheiro em caixa, falta gestão ou falta vontade política? Dinheiro em caixa não falta. Principalmente aqui no estado de São Paulo, é um estado que é o estado que mais arrecada no país e que ficou com superávit de arrecadação, está com dinheiro em caixa, então se tiver vontade política dá para fazer. No meu entender, políticos que não conhecem a realidade da educação no país. Como que o político vai discutir escola pública, sendo que ele nunca pisou o pé numa escola pública, não conhece a realidade, não sabe as principais dificuldades. Enquanto a maioria aí, de alguns políticos ficam discutindo questões ideológicas, porque está tendo ideologia de gênero dentro da escola, o que está tendo na escola é falta de estrutura básica, é falta de computador, é falta de internet, é falta de salários dignos para os professores, é falta de estrutura, enfim, inúmeras coisas básicas que eu acredito que somente com a participação
da sociedade, dos alunos, dos profissionais da educação, num trabalho integrado com as autoridades, que a gente vai conseguir ter um diagnóstico primeiro de como está a educação em cada região, e aí sim a gente conseguir fazer estratégias direcionadas para cada região. Não há uma receita geral, mas é preciso que haja vontade política para mudar isso aí. Falando em mudança, falando em cenários, pegando um pouquinho de cada momento da nossa fala aqui, você é jovem, do interior e tem pautas que são sensíveis para quem é machista, como, por exemplo, pautas da comunidade LGBTQIA+. Como chegar com essas características, né, da juventude, talvez do primeiro momento na vida pública, com o primeiro cargo, chegar num congresso que é machista e conseguir reverter esse cenário? Eu acho que a palavra principal para isso tudo é o respeito. Eu acredito na melhor versão das pessoas, é isso que sempre me fez ter um contato muito próximo com a população, como artista de rua, sempre no calçadão, dialogando direto com todos os tipos de pessoas, de classes sociais, de religiões. Eu acho que a palavra que faz com que a gente possa levar adiante essas bandeiras que muitas das vezes são sensíveis e incompreendidas por uma parte da população é a palavra respeito. Quando a gente tem isso como um norte da nossa atuação, é muito mais fácil da gente conseguir explicar para as pessoas por que é importante a gente defender algumas pautas, por que é importante a gente respeitar as pessoas que muitas das vezes são incompreendidas, né? Então, eu sempre trabalhei essa pauta com muito respeito, com muita clareza, sempre evitei de atacar as pessoas. Eu acho que a política hoje ela já tem muita briga, muita discussão que não leva a lugar nenhum. Então, eu sempre procurei trabalhar o problema. O que está acontecendo? Está tendo machismo? Está tendo LGBTfobia? O que está acontecendo? É preciso fazer com que as pessoas tenham consciência de que são cidadãos, como todos os outros, pagam seus impostos, têm o seu papel na sociedade. Muitas das vezes você é atendido por um LGBT sem você saber e é tratado muito bem. Então, por que a gente fica com esse preconceito, né? Então, eu sempre trabalho a palavra-chave é o respeito. Falando essa questão do respeito, né? Tá faltando respeito. Números aí das mortes violentas no país de pessoas LGBTQIA+, subiu 33% num ano. Faltam políticas públicas? Qual o caminho para conseguir, além, claro, do conscientização, mas uma forma de pressionar ou de exigir ali um pouco mais de respeito? É preciso criar leis para melhorar essa convivência e diminuir números como esse, por exemplo? Com certeza, Casagrande. Um dos passos são as delegacias especializadas. Eu acredito que a gente precisa lutar cada vez mais para ter essas delegacias especializadas, assim como já vem acontecendo nas políticas públicas em relação à violência contra a mulher. É um avanço que a gente teve nos últimos anos, mas quando se trata da população LGBTQIA+, a gente tem um certo estigma. Por isso que a gente vê que todas as conquistas que a comunidade teve nos últimos anos vieram através do Poder Judiciário. Nunca a gente teve um projeto de lei que foi pautado lá no Congresso Nacional, que foi aprovado em defesa dessa comunidade por ações afirmativas vindo da classe política. Então é preciso sim que haja mais representatividade dentro do Congresso Nacional para que essas pautas possam ir adiante e a gente consiga aí políticas públicas, ações afirmativas, tanto seja na questão da saúde, na questão da empregabilidade e na questão também do combate à violência. A gente tem acho que a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 reacendeu ali, ou trouxe mais holofote talvez, para uma parcela da população que é mais conservadora. O presidente bate muito na tecla em conservador nos costumes, liberal na economia. Minha pergunta para você, o brasileiro, ele realmente é conservador? A gente vive uma onda de conservadorismo ou é algo muito pontual? É uma questão que realmente faz parte da política entre momentos de uma visão mais progressista e outros uma visão mais conservadora? Bom, eu acredito que a eleição de 2018 ela foi um fenômeno que aconteceu em 2018. A ascensão do Bolsonaro foi um fenômeno. A população brasileira, eu acredito sim, é uma população muito familiar, religiosa e tem muitos costumes e valores que são inegociáveis.
No meu entender, é muito preocupante quando um político sequestra algumas pautas, alguns valores para si, principalmente quando envolve religião, e faz disso uma bandeira política. Usa do fundamentalismo religioso, por exemplo, para justificar algumas atitudes na política que, no meu entender, não convém. Muita gente fala o conservadorismo está em alta. Pode ser que esteja assim, mas a população ela tem consciência, a população ela é civilizada. O conservadorismo não significa você atacar o seu próximo, não significa você diminuir o valor da existência de uma outra pessoa pelo que ela é. Então, no meu entender, o que o bolsonarismo representou na eleição de 2018 talvez não seja um conservadorismo raiz, seja um bolsonarismo, que é vamos falar assim, algo que foi personalizado pelo Bolsonaro e acabou sequestrando algumas pautas para justificar todas as suas atitudes e suas falas, que às vezes são machistas, racistas, que atacam a existência de outros seres humanos. Pegando essa deixa, né, da questão presidencial, você vai disputando a eleição numa chapa que tem Ciro Gomes liderando, né, a disputa dentro da sua chapa para a presidência da República. A gente viu uma polarização, é um fla-flu, não tem jeito. A gente tem visto Lula e Bolsonaro nesse entrave a todo momento, pesquisas mostrando que a briga está entre eles. Minha pergunta é, quais características que Ciro Gomes tem que você acredita que possam ajudar a romper essa bolha, a tentar driblar e conseguir ali reverter esse cenário de polarização? Bom, eu acredito muito na inteligência da população. O que me cativou muito no Ciro Gomes foi a competência dele. É um cara extremamente inteligente, em que todos os cargos em que ele teve a oportunidade de estar à frente como gestor, ele sempre foi acima da média, ele sempre entregou mais do que era, desde quando foi prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, ministro de Estado. É um cara que tem uma competência, nunca teve nenhum processo por corrupção nesses mais de 40 anos de vida pública e é hoje o único candidato, no meu ver, que está fazendo a discussão, o debate que o Brasil precisa, que está trazendo à tona as propostas para uma mudança eficaz no Brasil. Então, eu tenho assim estou muito orgulhoso de estar caminhando ao lado dele, é o meu candidato à presidência. Além de tudo isso, de todas as qualidades que ele tem, é o único candidato capaz de quebrar essa polarização odiosa que a gente está tendo no país hoje e vem com as propostas que mais dialogam com a visão de país que eu tenho. Questão, por exemplo, da reforma tributária, uma reforma mais justa que priorize as pessoas que têm mais necessidade. Não é justo hoje num Brasil como o nosso, que a gente tem milhões e milhões de pessoas na miséria, que a gente tem uma carga tributária que priorize o consumo e a produção em vez de priorizar a renda. Então, proporcionalmente, quem ganha mais paga menos impostos do que quem ganha menos, porque o gasto dele vai direto no consumo. E as demais reformas, os investimentos na educação, os investimentos na industrialização nacional, que dos últimos 6 mandatos presidenciais para cá, a gente teve uma queda na indústria nacional que, assim, de deixar um abismo gigantesco. Hoje a gente está importando praticamente tudo da China, então a gente acaba perdendo a nossa soberania, acaba deixando de gerar empregos aqui dentro, de arrecadar aqui dentro para importar lá de fora. Tanto é que quando a gente viu no começo da pandemia, a gente não tinha nem máscara que era produzida aqui no Brasil. A gente não tinha coisas básicas que um país da pujança do Brasil poderia facilmente produzir, a gente estava dependendo de fora. Então, uma das principais coisas, e o PDT tem legitimidade para falar isso, porque é um partido que vem lá desde Getúlio Vargas, João Goulart, criou a Petrobras, a Eletrobras, a Siderúrgica Nacional, investiu na industrialização nacional e aí deixou um grande legado de conquistas, tanto conquistas trabalhistas com a CLT, 13º salário, a conquista do voto feminino, entre outros inúmeros exemplos que a gente pode dar
de um nacionalismo de verdade, não um nacionalismo de goela que sequestra aí símbolos nacionais e acaba não tendo resultado prático nenhum. Pelo contrário, só vende as nossas riquezas e acaba deixando a população aí a Deus dará. Tá certo, Abner. Obrigado, viu, pela participação. Nosso tempo chegou ao fim aqui no programa. Agradeço a participação com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Obrigado a todos. Quem quiser acompanhar mais o meu trabalho nas redes sociais é Abner Tofaneri lá. A gente está sempre postando as nossas propostas e vamos dar uma prioridade para a juventude, para a gente da nossa região. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Lembrando que quem está acompanhando a gente, independentemente da tela, se é pela televisão, pelo tablet, pelo computador ou pelo celular, Tela Política nesta temporada entrevistando candidatos a deputado federal também, aqui da nossa região e de outras partes do estado. É importante que você acompanhe e esse espaço, claro, é garantido para todos aqueles que queiram debater a política, debater o nosso estado e o nosso país. Valeu demais pela companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!